Irmãos, eu vou tentar aqui compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Já faz um tempo, já fazem semanas já que eu estou com isso assim no coração, a partir de um texto que eu li, que me chamou muita atenção, e eu quero refletir com vocês hoje aqui algumas coisas relacionadas àquilo que a gente tem vivido nos últimos tempos, à nossa volta, no mundo afora aí. Os dias são maus, os dias não são tranquilos, a gente sabe disso. E refletir um pouco sobre a nossa postura, a nossa atitude em relação a tudo que está acontecendo à nossa volta. E eu tenho orado a Deus por duas coisas, né, nesse dia aqui. A primeira, assim, que o Senhor me faça ser claro. Eu gostaria muito que nessa manhã você pudesse ouvir o que eu quero dizer. Que eu possa transmitir, você possa me ouvir naquilo que eu quero transmitir, tá? Vocês já vão entender o porquê eu estou orando nesse sentido. Porque esse assunto que eu quero, não é um assunto, né, na verdade, assim, mas eu quero abordar a coisa de uma maneira aqui na introdução, que pode dar margem para muitos pensamentos. Eu queria que você tentasse deixar o Espírito Santo concentrar naquilo que eu quero dizer. Não quero esgotar o assunto, não tenho a pretensão de esgotar o assunto aqui. Quero apenas analisar as coisas que estão acontecendo de um ponto de vista. Então, queria que você procurasse estar atento aí e me acompanhar. Mas caso fique alguma dúvida, fique alguma pergunta aí no ar, aí você depois me procura, conversa, sem problema nenhum, tá bom? Amém? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, você não precisa me responder, porque são perguntas só para que você reflita, tá bom? Mas se alguém abordasse você, se fosse questionado em relação a algumas coisas que eu vou falar aqui. Você é a favor da homofobia? Considerando a homofobia como violência, preconceito, desprezo, discriminação contra pessoas que têm uma orientação sexual por mesmo sexo, homofobia. Se alguém te perguntasse se você é a favor do racismo, que é violência, preconceito, desprezo, menosprezo, perseguição, discriminação contra pessoas que têm uma outra cor de pele. Você seria a favor da xenofobia? Essa é bacana, essa aí eu não... Que são pessoas que são discriminadas, que há preconceito, que há violência, que há perseguição, desprezo, por pessoas que são de outros países, ou de outras regiões geográficas do Brasil. Você é a favor do machismo? Ou, essa aqui também é bacana, essa aqui também, misoginia, depois você procura lá. Que é quando a gente despreza, violenta, agride, menospreza, tem preconceito com pessoas do sexo feminino, como se o sexo masculino fosse superior. Você é a favor da violência doméstica ou do abuso infantil? Eu quero crer de todo o meu coração que para todas essas perguntas que eu fiz agora, nós receberíamos aqui agora um sonoro não, amém? Um não gigantesco. Até porque se a gente como discípulo de Jesus tem alguma dúvida, ou hesita em dar um não numa resposta dessa, numa perguntas como essa, a gente realmente precisaria se arrepender e se converter de fato. Por quê? Porque na verdade todas essas coisas que eu acabei de mencionar aqui, da maneira como elas precisam ser entendidas, elas ferem, elas agridem, elas vão contra tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje na palavra de Deus, tudo aquilo que a gente aprendeu como discípulo de Jesus, tudo aquilo que a gente aprendeu do próprio Jesus. Amém? Está claro isso, irmãos? Já deu um choque aí já, né? Já deu aquele baque. Vocês estão entendendo isso ou não? Por que é não? Porque tudo isso aqui é completamente contrário a todo o ensinamento de Jesus, a tudo aquilo que a gente entende e aprendeu a respeito da vontade de Deus para a vida de um discípulo. Ocorre que, nos dias que nós temos vivido, surgiu algo aí na sociedade chamado politicamente correto. E esse politicamente correto, e aqui eu não quero emitir juízo, quero até acreditar de boa fé que existe uma boa intenção por trás disso. O politicamente correto, ele passou a ser um fator no nosso dia a dia, que tenta dirigir, monitorar,
controlar, corrigir os nossos comportamentos e até às vezes a nossa maneira de pensar. Não estou falando nenhuma novidade aqui, você que principalmente é adulto aí, jovem, sabe do que eu estou falando. Então existe assim como que um certo patrulhamento nas coisas que a gente faz, fala, e acredito que realmente na intenção de tentar melhorar essas relações que a gente tem no nosso mundo, mas que às vezes elas acabam gerando constrangimentos e cerceamentos por aqueles que, no fim das contas, não acabam tentando só ajudar, mas eu vou usar um termo atualzinho agora aqui, que tentam lacrar, a turma da lacração, tentam lacrar o comportamento. Então é muito comum, você que vive na rede social aí, você que acompanha aí os noticiários, você percebe isso, que a turma da lacração é aquela turma que você não pode falar um A, que o povo cai em cima. Então o que acontece? Alguns exemplos, que são muitos exemplos, mas eu queria destacar alguns aqui, que eu comecei a ouvir de uns tempos para cá, né? Como, por exemplo, um vídeo onde a pessoa diz o seguinte, que estava num restaurante self-service, e que ela, de repente, ela começou a observar no self-service, que a grande maioria das pessoas colocava o feijão preto embaixo do arroz branco. E ela começou a perceber aquilo e começou a tentar entender se aquilo não era um reflexo de alguma coisa muito inconsciente, ou dentro das pessoas, perdão, que fazia com que houvesse essa distinção, entendeu? De cores, aonde uma está em cima da outra. Aí, de repente, surge uma questão assim, não podemos mais, devemos começar a usar o tal do, artigo, né? Neutro, é artigo neutro? Pronome neutro. Então não é mais ela, não é mais ele, não é mais todas, não é mais todos, é todes, eles, ans, e aí você começa a tentar. Por quê? Porque existe um movimento tentando fazer com que essas coisas, elas que são definidas, que são absolutas, elas deixem de existir. Aí, dia desses, alguém escreve assim, olha, houve discussão aí a respeito, porque alguém usou a expressão assim, olha, porque eu estava conversando com a minha mulher, com a minha esposa, e a pessoa falou assim, não, minha não, porque isso aí dá sentido de posse, você não é dono dela, você não é superior, como assim, minha? Tá? Então, pior se fosse nossa, né? Aí ia ser pior, né? Exatamente. Exatamente. Porque minha dá de você domina ela, é isso? Entendeu? E, para quem acompanha esportes aí, assim, apenas assim, uma coisa que me ocorreu tempos atrás, assim, que é, quem assistiu às Olimpíadas aí, né? Viu que o nosso time de vôlei masculino, ele foi mal essa vez, né? Mas o nosso time de vôlei masculino é muito bom, né? Assim como o feminino. Aliás, o feminino foi mais longe do que o masculino até. Mas tem um jogador nesse time de vôlei da seleção brasileira, chamado Douglas. Não sei se vocês acompanham aí. E o Douglas é um cara homossexual, assumido. E essa Olimpíada especificamente, ela teve uma característica muito forte sobre diversidade e igualdade. Então, tudo que aconteceu na Olimpíada, ela focou nisso. E por conta disso, ele recebeu um destaque na mídia. Ele se destacou na mídia. Ficou mais visível ele e tal assim. Até talvez nessa tentativa de quebrar o preconceito, de qualquer coisa assim. Mas eu queria que se chamasse a sua atenção pelo seguinte, que eu fiquei pensando sobre isso assim. O Douglas chegou na seleção brasileira de vôlei masculino do Brasil, no time masculino, né? Porque o cara joga muita bola. Não sei se vocês acompanham a liga, eu assisto essas coisas assim, então eu acompanho. O cara é um baita jogador. Ele é um excelente jogador. E foi por causa disso que ele foi alçado à condição de jogador da seleção brasileira de vôlei do Brasil. E foi disputar a Olimpíada. Parabéns, meu respeito, admiração pelo trabalho que ele faz. Tudo bem? Porém, você tem um contraponto que é uma pessoa chamada Tiffany. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Que é quem a Tiffany? A Tiffany é um homem transexual. Ou seja, a aparência dele é de mulher, ele se considera mulher. E que que pediu ou que se inscreveu na Liga Feminina de Vôlei. E aí nós começamos a ouvir uma discussão na sociedade que eu nunca imaginei que a gente ia ter que discutir. Se um homem transexual deve
jogar ou pode jogar uma liga feminina. Não masculina, feminina. Por ele se considerar mulher. Eu sei que foi um bate-boca geral, discussões mil, muita gente constrangida, inclusive o próprio técnico Bernardinho tomou uma saia justa, porque ele fez um comentário na beira da quadra um dia, foi cobrado por aquilo pela turma da lacração, e depois precisou mudar o discurso dele. Não é bem assim, veja bem, eu acho que, entendeu? Respeito todo mundo, aquele papo, né? Para tentar ficar bem com todo mundo. Mulheres, jogadoras, mulheres que se destacaram, e até uma delas até falou, ralamos muito, trabalhamos feito umas loucas aqui para poder chegar no status que a gente chegou, no padrão que a gente chegou. Questionaram essa decisão da federação, da confederação, questionaram essa atitude e foram massacradas na mídia. Gente medalhista olímpica foi massacrada, mulheres, dizendo assim, espera aí, mas é o nosso espaço, né? A gente lutou pra caramba para chegar aí. Lutamos e vencemos muitas barreiras para podermos ter o reconhecimento. Então não achamos justos e foram massacradas por conta disso. Aí você pode me dizer assim, bom, o que isso afeta a gente? Eu não jogo vôlei, não assisto, né? Eu ponho o feijão por cima do arroz. Até eu fiquei preocupado com esse negócio. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu faço? Espera aí. Mas eu ponho o feijão em cima do arroz, então tudo bem. Então parece que não está meio distante, né, da gente. Parece que isso não está tão perto de nós. E agora eu quero fazer então, por conta dessa dúvida, se estamos próximos disso ou não, eu quero te fazer algumas perguntas agora, você não precisa responder também. Mas agora eu vou te perguntar o seguinte, você é a favor da homossexualidade? Você é a favor da disciplina de filhos? E quando eu digo disciplina de filhos aqui, eu estou falando da vara, que é bíblico, né? A vara da correção. Você é a favor da ideia da sujeição de esposa e filhos ao marido, reconhecendo ele como cabeça e autoridade dentro da casa? Você é a favor disso? Você é a favor do divórcio? Você é a favor do aborto? Você é a favor do relacionamento sexual fora do casamento? Seja ele entre dois solteiros, que a gente chama de fornicação, ou de adultério? Aí eu pergunto para você, como é que você responde essas perguntas? Você responde essas perguntas baseadas na palavra de Deus, como você responde aquelas primeiras perguntas? Ou você começa a querer responder essas coisas baseadas no politicamente correto? Eu estou dizendo isso porque, na verdade, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que uma resposta sua, baseada na palavra, em cima de qualquer tema desse, te coloca naquele primeiro grupo. Não é assim? Não, isso aqui eu não sou a favor. Ah, então você quer dizer que você é? Não, eu creio na correção dos filhos, com vara. Ah, então você é a favor da violência dentro de casa, então? Das crianças? Percebe? Porque é isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. E eu acho que a gente precisa ter uma atitude, uma postura nesse sentido, porque existem alguns exemplos que já estão ocorrendo e vocês talvez estejam acompanhando. A questão aí de menos de 2 meses atrás, pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, pastor da Igreja Batista Getsemane, um cara conhecido, inclusive tem um livro famoso que a gente até usou como base aqui nas reuniões, numas ministrações de cura interior, Bênção e Maldição. Era, assim, respeitadíssimo em Belo Horizonte, no Brasil todo. Publicou um vídeo, e vocês devem ter recebido isso também, publicou um vídeo, onde no vídeo apareciam crianças com seus pais, pai e mãe, e o bordão ali, né, as crianças falando a respeito de como era bom ter a família e tal, pai e mãe, que era uma obra de Deus e tal, e o bordão final era, meu Deus não erra, meu Deus nunca erra, hashtag meu Deus nunca erra, menino nasce menino, menina nasce menina. Quem viu esse vídeo aí? Esse vídeo rodou. Esse pastor botou esse vídeo na página do Colégio Batista em Belo Horizonte, colégio confessional. É óbvio, né, que ele não falou nada a respeito disso, mas é óbvio que esse vídeo era uma resposta
a um vídeo de uma hamburgueria famosa aí, que no mês de junho, que era o mês da diversidade, propôs uma propaganda onde crianças testemunhavam a felicidade de poder ter pais, onde havia pai e pai, né? Mãe e mãe, né? 2 homens e 2 mulheres. Então, ou seja, uma clara propaganda sobre isso, ideologia de gênero, e que esse outro vídeo, ele contrapõe isso sem falar do vídeo. Mas para bom entendedor, né? Quer dizer, percebeu. Esse pastor foi chamado, foi intimado pelo Ministério Público porque ele estava incitando o ódio. Foi lá, chegou com um batalhão de gente na porta, né? O pastor chegou, o Brasil inteiro orando, aquela coisa toda. Chegou com uma procissão atrás dele, assim. O povo parou tudo na porta do Ministério Público. Foi super bem recebido, voltou de lá falando bem de todo mundo e tal. Foi lá só para conversar, para conhecer. Eu acho que o pessoal percebeu que a pressão ia ser grande, então os caras deram uma aliviada. Mas houve essa tentativa, né? Dias atrás, nesse mesmo mês de junho, num jogo de futebol do Vasco da Gama, o Vasco da Gama resolveu fazer, né, a sua citação, a sua homenagem ali sobre esse movimento. E aí quem conhece a camisa do Vasco da Gama, né, Matheus? Faixa preta, camisa branca com faixa preta, a faixa ficou colorida. Aquelas coresinhas, né? Que não são do arco-íris, viu? Descobri esses dias. Não são do arco-íris, porque o arco-íris tem 7 cores e a cor do movimento tem 6. Interessante isso aí, não tinha percebido, a Lene percebeu isso aí e falou. Mas tudo bem, vamos lá. Botou lá a bandeirinha de escanteio também coloridinha, né? E aí teve um jogador que fez um gol, foi lá, correu, pegou a bandeirinha. Então, a mídia adorou isso, porque todo mundo, né, vendo ele ali. O capitão, que provavelmente é cristão, não falou nada, botou a camisa, fez o jogo, voltou e escreveu na rede social dele. Crescei, multiplicei de fecundos e enchei a terra. De novo, para bom entendedor, ou seja, ele falou alguma coisa, né, relacionada. Ser de fecundos e encher a terra, né? Não dá no movimento, né? Então tá. Resultado, próxima entrevista coletiva que ele foi dar, em vez de falarem do jogo, falaram da postagem dele. E aí ele foi querer se explicar, né? Falou, não, respeito todo mundo e tudo mais, cada um vê, né? Funcionário do clube, estou aqui, vou fazer e tal. Mas tem minhas posições. Bom, foi massacrado pela mídia. Li um artigo de um jornalista aí famoso aí detonando o cara, entendeu? Inclusive o caráter dele, a fé cristã, enfim, esculhambou o cara. Aí, tempos atrás, o pessoal começou a postar lá, glória a Deus, aleluia, começaram a derrubar. Postaram a tarjazinha lá também, discurso de ódio, não sei o quê. Aí vem um e fala assim, estava fazendo uma live onde eu estava apresentando uma Bíblia para as crianças, uma Bíblia infantil, divulgando uma Bíblia. Derrubaram a live. Então, irmãos, essas coisas, elas estão acontecendo e elas vão acontecer. Eu estou falando tudo isso aqui para chegar aonde eu quero, na verdade, que eu queria que você gravasse isso no seu coração, e eu estou só fazendo esse pano de fundo aqui para você entender o cenário em que a gente vive. Volto a dizer, não estou esgotando o assunto, estou focando num ponto especificamente, tá? Esse negócio, a conversa é muito ampla, é muito abrangente, mas eu quero que você saia daqui nessa manhã com as seguintes considerações que eu quero fazer para você em relação ao que nós estamos vivendo. Quem está na universidade aqui sabe perfeitamente do que eu estou falando, tá? A universidade está impregnada de todas essas características desses movimentos. E aí eu quero considerar com você 2 coisas que me julgam assim, importantes, que me levaram a pensar sobre esse tema. O primeiro deles é o seguinte, nós somos cidadãos do reino de Deus, amém? Antes de qualquer coisa, nós somos cidadãos do reino de Deus. Portanto, nesta terra, somos peregrinos. Diga aí, eu sou um peregrino nessa terra. Diga lá, eu sou um peregrino nessa terra. É isso que a Bíblia nos chama. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do reino. E como cidadãos do reino, nós somos peregrinos na terra, estamos passando pela terra. Isso nos tira então a responsabilidade de como cidadãos, por exemplo, do Brasil, ou de Piracicaba, ou de Limeira, ou de Americana, enfim, Indaiatuba. Tira de nós a responsabilidade de como cidadãos nós temos posturas? De jeito nenhum. Pagamos nossos impostos, trabalhamos, temos todo um contexto de vida instalado aqui, mas nós não somos daqui. Nós não vamos ficar aqui, amém?
Nós não vamos permanecer aqui. Então, o que acontece aqui não é o fim para nós, porque nós somos cidadãos do reino. E como cidadãos do reino, a nossa responsabilidade prioritária, presta atenção, ainda que a gente seja cidadão e tenhamos todos assim que, muitas vezes até nos envolvemos aí em questões terrenas, vamos chamar assim, né? Mas a nossa responsabilidade prioritária, ela deve ser sal e ser luz aqui na terra. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós temos como responsabilidade prioritária sermos cartas vivas, que as pessoas possam ler e encontrar em Jesus em nós. Cartas vivas. A palavra de Deus nos diz que uma nossa responsabilidade é sermos ministros da reconciliação. Ministros da reconciliação. Somos pessoas que fomos reconciliadas com Deus para sermos ministros da reconciliação, ou seja, levarmos as pessoas a serem reconciliadas com Deus. Amém? Você crê nisso ou não? É o que a Bíblia fala. Então, estando na terra, vivendo nesse sistema, mas como cidadãos do reino. Cidadãos do reino. Manifestando o reino enquanto estamos na terra. Manifestando o reino de Deus enquanto estamos trabalhando, estamos caminhando. O que significa isso, irmãos? Que a nossa atitude precisa ser diferente daquelas que a gente vê à nossa volta. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, me preocupa muito quando a gente entra em discussões, quero dizer isso aqui assim agora como uma palavra pastoral aqui para os irmãos, tá? De orientação. Me preocupa muito quando entramos em discussões da terra com mais ardor, com mais ênfase, com mais convicção do que manifestamos o reino de Deus. Me preocupa muito isso. Quando o meu tempo de postagens ou de compartilhar e tal é muito mais voltado nas coisas da terra, e os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer, para bom entendedor. Há uma polarização geral aqui no mundo, e nós entramos nessa pilha e gastamos mais tempo discutindo sobre isso, enviando coisas, e postando e compartilhando, do que gastando tempo para manifestar a palavra de Deus, Jesus, e o seu propósito para a vida das pessoas. Então fica aqui uma recomendação para todos os discípulos, os que estão aqui, os que estão assistindo, e aqueles que não estão assistindo e não estão aqui, por favor, faça chegar até eles. Cuidado com isso, por favor. Cuidado com isso. Veja se o seu coração não está muito arraigado aqui à terra. Veja se o seu coração não está muito ainda achando que algum sistema, algum lado aí é melhor do que o reino de Deus. Porque às vezes a gente defende as coisas de uma maneira como se fosse dar a impressão que se aquele lado ficar, vai ser o céu. Não vai ser, irmãos. O reino de Deus é uma outra coisa. O reino de Deus está em nós. E o reino de Deus vai ser manifesto pela igreja. Não é por nenhum governo, por nenhum partido, por nada. Nenhum sistema manifesta plenamente o reino de Deus, mas a igreja pode fazer isso. Amém? Está claro? E você é responsável por isso. Muito bem. E como é que a gente, e assim, em linhas gerais, para resumir, a prioridade da gente é ser semelhante a Jesus. Ser sal, ser luz, ser carta viva, ser ministro da reconciliação, significa ser semelhante a Jesus, que é o nosso propósito eterno. Amém? Mas como é que a gente se tornou assim? Bom, primeiro que a gente reconheceu o nosso pecado de independência. Segundo, a gente se arrependeu desse pecado. Fomos batizados, morremos para o velho homem. Morremos para o velho homem. O velho homem foi sepultado. Nascemos de novo, somos novas criaturas. Você não foi reformado, você nasceu de novo. Ninguém te deu um banho de verniz, você precisou morrer para poder nascer de novo agora no reino de Deus, amém? Isso é fundamentos, viu? Eu vou falar sobre fundamentos aqui. Isso é fundamentos. Nós precisamos reconhecer isso. Nós somos inseridos no reino pelo batismo, através da morte do velho homem e nascendo como novas criaturas, agora com a natureza de Cristo em nós. É nisso que nós cremos. Então é aquela velha história, eu não consigo eu não consigo me nacionalizar. Né? Lá nos Estados Unidos você tem lá o green card, não sei o quê, você tem todos os direitos, mas você não é americano, né? Você teria que ter nascido lá.
E o reino de Deus é a mesma coisa, não dá para entrar no reino e continuar sendo cidadão do mundo. O reino de Deus é formado por gente que morreu para a velha criatura, para a velha natureza e nasceu agora na nova natureza de Cristo. E como eu disse em Fundamentos, nós temos um assunto chamado dois reinos, e quero lembrar os irmãos aqui agora, vamos lá, me ajuda aí. Esse reino tem características próprias. Primeiro porque ele tem um rei. Quem é o rei do reino de Deus? Jesus, diga lá, Jesus. Jesus é o rei desse reino. Se ele é o rei desse reino e nós somos desse reino, nós estamos debaixo da sua autoridade. Quem governa é ele, amém? Segunda, esse reino tem uma lei. Quem que lembra qual que é a lei do reino de Deus aí? Vamos lá. Pega a apostilinha da Fundamento lá, gente. Vamos lá. Revisão geral aí. Meu grupo caseiro vai passar por isso aí. Nós vamos fazer uma revisão daqueles primeiros passos lá. A lei do Império das Trevas, a lei do Império das Trevas é eu faço a minha vontade. A lei no reino de Deus é eu faço a vontade de Deus. Essa é a lei. Não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Essa é uma lei que rege esse reino, do qual eu faço parte. Temos um idioma nesse reino. Qual é o idioma desse reino? Louvor. É o louvor. E nós podemos dizer aqui, é a gratidão, porque louvor está associado à gratidão. Então o povo desse reino tem um idioma. Idioma, vocês lembram? Idioma é aquilo que, se eu estiver longe do Eli, não conhecesse ele, e ouvisse ele de longe, sem conhecer, eu ia falar assim, não é daqui. Não sei de que país é exatamente, mas não é daqui, deve ser aqui da América do Sul. Tá certo? Porque o idioma nos identifica. Como é que a gente está sendo identificado nesses dias? Pelo nosso idioma. A gente é gente que murmura, que resmunga, que reclama, que critica, ou a gente é um povo grato, que quando as pessoas estão perto da gente, elas nos ouvem agradecendo a Deus, tendo palavras de louvor, de gratidão, de reconhecimento, de encorajamento. Como é que tem sido o nosso idioma? Esse reino tem um idioma. E por último, ele tem uma bandeira. Qual é a bandeira desse reino? O amor. A bandeira desse reino é o amor. E a bandeira é aquele sinal visual. Quando você tem uma casa perto da minha casa lá, que eu passo lá, eu falei, esse cara deve ser argentino. Por quê? Porque você passa na rua assim, em cima da casa dele tem uma bandeira da Argentina, tremulando. Eu falei, pô, o cara deve ser argentino, né? E soberbo, né? Deve ser argentino mesmo, né? Quer dizer, assim, bandeira lá no alto da casa. Corajoso, né? Ou seja, de longe, as pessoas nos olham e por conta daquilo que elas veem, não que elas ouvem, por conta daquilo que elas veem, elas dizem, esse povo aí faz parte do reino de Deus. Por quê? Porque é um povo que manifesta amor. Amor nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu serviço, no seu quebrantamento, na sua humildade. E o oposto de amor, irmãos, deixa eu falar para vocês, não é ódio, tá? O oposto de amor é egoísmo. Bacana, acertou. Egoísmo. Ou seja, quando eu falo de amor, eu estou falando de uma vida que não vive mais para si mesmo. Não pensa só em si. Quando eu falo de amor, eu estou falando do amor que Jesus manifestou na cruz por nós. Que Deus manifestou em Cristo quando entregou seu Filho por nós. É um amor que serve, é um amor que se doa. É um amor que se coloca à disposição. Esse é o amor. Ou seja, então se você e eu somos cidadãos do reino, então isso tem que fazer uma diferença enorme nesse momento. Porque a nossa conduta, a nossa maneira de ser, ela vai chamar atenção por conta dessas características que nós, como cidadãos do reino, no meio deste mundo, no meio desse momento, com tudo isso acontecendo, vai destacar, vai manifestar. Agora, o que isso pode trazer de consequência para nós? É a última folha, tá, irmãos? Tranquilo aí. Como é que é? Como é que isso pode... o que isso pode provocar? Bom, primeiro pode provocar que pessoas possam ser despertadas e serem ganhas para Jesus e serem trazidas para o reino de Deus através da nossa atitude, amém? Porque esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado é fazermos discípulos de todas as nações. E nós vamos fazer discípulos de todas as nações
à medida em que nós, como cidadãos do reino, nos manifestamos aonde estivermos, com essas características, e pessoas que estão à nossa volta vão ser tocadas pelo Espírito Santo. E serão convencidas do seu pecado, assim como eu fui, assim como você foi. Eu fico com uma sensação, às vezes, assim, de que a gente, depois que a gente se converte, a gente parece que para de acreditar no poder do Espírito Santo de convencimento das pessoas. Dá a impressão, assim, que quando a gente está dentro, a gente começa a viver a vida comum aqui da igreja, do reino, enfim. E a gente parece que fica com a sensação de que não adianta falar muito, não adianta a gente dar esses toques, como eu falei, não adianta a gente parar no supermercado e falar, dar uma palavra para a pessoa, puxar uma conversa com o frentista do posto, o cara da padaria, o vizinho. Parece que não adianta muito, porque dá a impressão que hoje em dia, a gente assim, mas irmãos, nós fomos convencidos, você foi convencido. Porque alguém teve coragem e acreditou que se ele abrisse a boca e falasse, o Espírito Santo ia agir. Não é assim? Como é que você está aqui? Ou você está aqui, eu estou aqui porque a gente era melhor que os outros. Porque a gente estava mais perto do reino. Não. Aliás, tem umas histórias aqui no nosso meio que a gente estava muito longe do reino, né? Mas Deus foi lá e usou alguém para falar do amor e do propósito de Deus para mim, para você. E você foi alcançado pelo Espírito Santo. E foi trazido para o reino. Por que isso não pode continuar acontecendo agora através de você? Através de mim. Amém? Você crê nisso ou não? Você pode ser um instrumento de Deus? E eu quero, olha, amados, eu quero encorajar você a ser revestido de fé nesse sentido. De você ser frutífero, de você multiplicar a vida de Cristo, de você fazer discípulos. De você poder chegar e dizer assim, ó, irmão, está aqui, estava falando, ele se interessou, está falando em batizar, como é que faz, e daí? Isso de uma maneira muito mais rotineira entre nós, amém? Quero encorajar você a isso. Você tem o Espírito Santo, você é cidadão do reino. Você pode sim ter essa experiência de frutificação. Ah, irmão, mas eu sou tão complicado, minha vida está tão enrolada. Mas, irmão, está todo mundo, né? Não se considere, o poder não está em você, o poder está na mensagem que você prega. O poder está, agora, lógico, você está trabalhando, o seu testemunho lá está ruim, pô, se arrepende, acerta sua vida com Deus aí, muda o seu testemunho, pede perdão para os seus colegas de trabalho lá e prega o evangelho. Não vai ficar com essa desculpa de que, meu testemunho lá é ruim, a minha vida lá é não sei o que e tal, e vai ficar mais 15 anos fazendo assim. Não. Então, a primeira consequência dessa nossa postura é essa. Mas a segunda postura, a segunda consequência dessa postura, pode ser sim, uma atitude de rejeição. Porque em algum momento você vai ter que dizer, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui está errado, porque a Bíblia diz que está errado. Mas isso aqui eu também não sou a favor, não. Porque também a Bíblia diz que está errado. Os irmãos estão entendendo ou não? Isso pode nos enquadrar no que for aí. E nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados para qualquer tipo de situação. Seja ela uma situação onde a gente vai atrair as pessoas para Cristo, ou aonde as pessoas vão rejeitar, não a nós, vão rejeitar a Cristo, mas nós teremos que assumir a responsabilidade da nossa postura. E não tentar enveredar pelo politicamente correto, querendo fazer o jogo ali, e daqui a pouco a gente se perder nas nossas convicções. Eu quero dar uma palavra aqui para os jovens, viu? Os universitários, o pessoal do ensino médio. Por favor, se posicione. Se posicione. Entre aspas. Arrume brigas mesmo. Deixa os caras com a cara amarrada. Mas não se deixe enquadrar, envolver, com a pretensão de que você é amiguinho de todo mundo, porque daí, quem sabe, o pessoal consegue. Olha, o risco de você se deixar influenciar é muito maior. Não estou falando para você ficar batendo boca, não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando para você discutir. Mas defina a sua posição aonde você está. Defina. Porque eles definem. Eles não têm medo de definir a posição deles. Defina a sua posição. Sou discípulo de Jesus, cidadão do reino, creio nisso e vou viver assim. Acabou. Se você hesitar, se você vacilar, certamente, você é uma presa fácil, não só para ser envolvido nas atividades, mas aqui, nas ideias, nas convicções, que é o que nos fazem mudar as nossas atitudes. São as nossas convicções e ideias que fazem com que a gente mude a nossa postura, o nosso comportamento. Amém? E por último,
Eu falei que ia falar de 2 pontos. O primeiro é esse, somos cidadãos do reino. O segundo ponto, quero ler um texto com vocês agora. Queria que você abrisse a Bíblia. Terminar com esse texto. Que foi o texto, na verdade, que me deu essa ideia de pensar sobre esse assunto. Abre em Colossenses 2 para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos lendo os textos aí, tá? Vamos ler aí vários versículos. E já vamos lendo e já vamos comentando, tá? Para a gente ganhar um tempinho aí. Olha só, o verso... bom, eu vou ler aqui na minha versão mesmo. Eu tinha pensado em ler, quem tem a NVI aí, é que eu fiz pela NVI, fica até mais fácil de entender. Mas vamos lá, eu vou ler aqui pela minha versão mesmo, você acompanha aí. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Desculpa, 2:1, de 1 em diante, vamos ler do 1, Colossenses 2:1, vamos seguir, tá? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que o coração de vocês seja consolado, sejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. E aí eu vou pular para o 5 e depois a gente volta. No 5 ele diz assim: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. O versículo 1, 2 e o 5, eles chamam a minha atenção para aquilo que nós precisamos ser, como cidadãos do reino, e em especial, como membros de uma mesma congregação. Queria que você atentasse para isso. Como é que a gente enfrenta uma situação como essa? Primeiro, como cidadãos do reino. Segundo, com uma atitude dessa que Paulo destaca aqui. Eu percebo Paulo falando no 1, no 2 e no 5, um profundo interesse pela vida dos irmãos. Um profundo cuidado, porque ele diz assim que ele estava lutando, ele estava combatendo por vós, estava lutando por eles. E depois ele diz, no 5, que ele se alegrava, né? Se alegrava vendo a vossa ordem e firmeza na fé. Ou seja, Paulo não era uma pessoa que passou por ali e ficou distante. E eu quero que você, nessa manhã, tenha consciência de que você faz parte do corpo de Cristo. Você não está sozinho. Você não é um ser isolado. Então significa que quando ele diz que está lutando por vós, está se alegrando em vós, significa que existe um relacionamento de interesse. Interesse no bom sentido. Estamos interessados uns nos outros, estamos nos cuidando, estamos cuidando uns dos outros. A luta do irmão é a minha luta, a vitória do irmão é a minha vitória. Nós carregamos as cargas uns dos outros, lutamos uns pelos outros, nos alegramos uns com os outros, amém? Então essa é a primeira questão. E ele diz aí, no 2, né? Que ele vai falar aqui no 2, né? Quanto não virem carne, por que ele está lutando? Qual que é um combate dele? Para que os corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento. Então existe um motivo dessa luta. E a nossa luta aqui de uns para com os outros, no sentido de um cuidar do outro, é para que a gente seja fortalecido em os nossos corações. Que a minha vida seja um encorajamento para que o seu coração seja fortalecido. Mas que sejamos unidos em amor. Então que o nosso relacionamento nos estimule em amor a estarmos mais juntos, para que alcancemos a riqueza do pleno entendimento, conhecermos o mistério de Deus, que é quem? Jesus. Jesus. Em quem, no verso 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então que o nosso relacionamento, o nosso encorajamento, sempre nos leve a conhecermos plenamente Jesus. Isso ele fala em Efésios, né? A parte de Colossenses e Efésios, elas são parecidas. O mistério de Deus é Jesus. Quanto mais eu conhecer de Jesus, quanto mais eu me relacionar com Jesus, quanto mais intimidade eu tiver com Jesus, mais fortalecido na minha fé eu vou estar. E eu quero ser um instrumento de cooperar isso na sua vida, eu quero que você coopere na minha vida para que isso aconteça. É isso que Paulo está dizendo aí. Aí ele começa no 4. E digo isso, veja bem, tem um propósito isso. Fortalecimento, união em amor, conhecer Jesus. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ninguém vos engane com palavras convincentes. Com sutileza, ele vai falar mais para frente, com sofismas, que são mentiras com cara de verdade.
Nós estamos vivendo num mundo, amados, repleto disso. Vãs filosofias, ideologias, pensamentos, gente que entende de tudo, gente que tem palavra para tudo. Nós estamos nesse maremoto de informações e de opiniões, principalmente. De gente fazendo live, gravando coisa para todo lado, e todo mundo dando pitaco em tudo. E a gente, se a gente não tiver cuidado, a gente se deixa levar. Quero dizer, inclusive, no meio da igreja, infelizmente. Infelizmente. Digo isso com muita tristeza. Ah, mas a live é da igreja X. Irmão, discerne aí. Veja aí que você está assistindo, está vendo, porque também não é tudo, não. Precisamos aprender a filtrar tudo isso. Temos nosso coração, né? Para a gente não se deixar levar, ninguém seja enganado. Daí ele continua no verso 6, no verso 5 ainda, que ele se alegrava vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. Ou seja, viver em ordem, ou seja, ele se alegrava porque ele via que a vida dos irmãos estava sendo ordenada. Então uma vida desordenada, ela não reflete a Cristo, e uma vida desordenada, ela é suscetível, ou mais suscetível, a todas as influências que estão à volta. Então ele se alegrava de ver a vida ordenada dos irmãos, mas também se alegrava na sua fé firme em Cristo. Era uma fé consolidada no Senhor. Verso 6, ele diz assim: como pois recebestes o Senhor, assim também andai neles. E aí eu volto a dizer para os irmãos aqui, como é que a gente entrou no reino, irmãos? Não foi porque a gente era bom, foi porque Jesus nos alcançou, né? Então foi pela graça, mediante a fé, por todo aquele processo que a gente passou. Então ele está dizendo aqui, assim como você recebeu lá no dia da porta do reino, continua andando nele. Não precisa mudar nada. A mesmo fundamento, a mesma base que te colocou no reino, é a base com que você vai caminhar no reino. Amém? Essa é a base que a gente precisa ter. E aí o verso 7, que para mim é um verso chave dessa palavra aqui, que é assim: como é que a gente anda nele? Arraigados ou enraizados e sobreedificados, confirmados na fé, assim como vocês foram ensinados, e nela abundando em ações de graça. Então é interessante esse texto porque ele fala sobre enraizados, arraigados. E eu li uma palavra esse dia, coincidentemente, essa semana chegou para mim um texto que falava sobre isso. Enraizado, raiz você não vê. A raiz você não vê. A raiz é o que você faz diante de Deus. A raiz é aquele seu tempo com Deus, sabe? Você e Deus só. É isso que vai enraizando você. É isso que vai criando raízes mais profundas, que às vezes a gente não vê, mas que a gente sabe que dão sustentação para tudo que vai vir em cima. Uma raiz bem firmada, bem profunda, é uma raiz que não vai sair com facilidade. Então, enraizados e edificados, que aí sim é o que a gente vê como resultado da raiz. Edificados é o que a gente edifica em cima do alicerce que a gente não vê, é o mesmo exemplo. Então aquilo que a gente vai cultivando em Deus, aquilo que a gente vai crescendo em Deus, vai aprofundando em Deus, começa a nos dar condições de edificar, começa a crescer em nós e as coisas começam a aparecer. E ele diz que essas coisas, enraizados e edificados, precisam ser nele. E ele fala, firmados na fé, né, como ele diz aí no 7, firmados na fé, assim como vocês foram ensinados e transbordando de gratidão ou de ações de graça. De novo, aquela ideia do cidadão do reino, tá? Verso 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. É fato que aqui Paulo estava discutindo uma outra questão, assim no sentido daquilo que estava em volta dos irmãos ali, que era até voltado a tradições religiosas, inclusive coisas do gênero. Mas, amados, nós estamos cercados de tradições humanas, estamos cercados de sutilezas, de filosofias, estamos cercados de tradição, de rudimentos, como diz aqui a palavra, rudimentos do mundo. E nós precisamos aprender a discernir o que é de Cristo e o que não é de Cristo. E precisamos viver uma vida baseada naquilo que Cristo falou, naquilo que Jesus é, e considerar as coisas à nossa volta e discernir o que é aquilo que está acontecendo à nossa volta. Senão a gente começa a viver a vida e daqui a pouco a gente não percebe mais que a gente foi se afastando, a gente foi esfriando na fé por conta de todo esse bombardeio que a gente está vivendo à nossa volta aí.
Então, ninguém vos escravize, é o termo aí, né? No 9, volta a dizer, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça, a autoridade, né? A cabeça de toda a autoridade. Podemos ter plenitude de Deus nesse sentido. Verso 11 e 12, no qual também vocês foram circuncidados com a circuncisão não feita pela mão no despojo do corpo, do pecado da carne, mas a circuncisão de Cristo. Se você não sabe o que era a circuncisão, depois você pesquisa, dá um Google lá, você vai achar lá, circuncisão. O fato é que a circuncisão no corpo era uma tradição humana, mais especificamente judaica. Era uma tradição. A marca no corpo identificava se a pessoa era do povo de Deus, no sentido de que o povo judeu, o povo de Israel, era o povo de Deus, amém? Está entendendo? Porém, vem Jesus, e aquilo que era exclusivo dos judeus se transformou para os gentios também. Então hoje você não precisa fazer uma marca no seu corpo para poder se dizer que você é de Cristo, que você é do povo de Deus, mas você precisa ter essa marca no coração. Você precisa ter sido marcado por Jesus no seu coração. Você precisa ter a identidade de Jesus aqui, para que você realmente possa se expressar como cidadão do reino. Sepultados com ele no batismo e também ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vivificou vocês juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Havendo riscado a cédula, o escrito de dívida que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, e nos tirou, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Esse último versículo você poderia escrever embaixo assim, está consumado. Porque aquele brado de Jesus na cruz, está consumado, foi o decreto que originou isso aqui, ó. Foi a obra dele lá que permitiu que Paulo pudesse escrever tudo isso aqui nesse final, tá? Ou seja, então, amados, é nessa obra da nova criatura, é essa obra de cidadãos do reino que saíram do império das trevas e estão aqui, é nessa obra que nós precisamos andar. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado, ninguém vos escravize, fica atento a tudo que está à sua volta, porque vocês são cidadãos do reino. E vocês precisam manifestar o reino de Deus cada vez mais enraizados, cada vez mais edificados em Cristo. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite através do Espírito Santo a enfrentarmos tudo que estamos vendo e tudo aquilo que ainda virá. Tudo aquilo que ainda virá, com uma profunda convicção de quem nós somos em Jesus. E baseados nesse texto aqui, nós tenhamos essa certeza e possamos viver dessa forma para a glória dele. Amém? E um último versículo que eu queria ler. Quando eu estava pensando sobre esses textos, conversando com um irmão que não é nem daqui, ele fora, falando sobre essas coisas, e aí o irmão leu um texto, falou de um texto que me chamou muita atenção. Porque às vezes a gente está diante, como eu falei, a gente às vezes está tão empenhado em olhar para esse mundo aqui e achando que tem algum lado certo, tem alguma coisa boa que pode ainda, né? A gente vai se consolidando, vai se enraizando, né? E quando começam a acontecer coisas adversas, coisas que vão sendo cada vez mais afrontosas para nós, vão afrontando a gente cada vez mais na nossa fé, e eu diria até assim, não é agora o momento, mas assim, até numa possível perseguição, ele lê um texto que eu queria que você só abrisse aí para a gente ler no final, para concluir. Porque ainda que as coisas não melhorem, ainda que as coisas se compliquem mais, ainda que as coisas sejam mais difíceis, o texto de Lucas 21, 28, seja para nós sempre um consolo e uma palavra de encorajamento. Lucas 21, 28, a gente estava conversando sobre isso, ele falou assim, irmão, mas aí que está, se a gente é cidadão do reino, e esse texto fala sobre o final dos tempos, fala dos últimos dias, ele diz assim, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para baixo, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima.
Amém? Então eu queria que você terminasse hoje aqui com essa certeza. Nossa, mas está difícil, está complicado, está ficando ruim, hein? A coisa está assim. Para de olhar para baixo, olha para cima, levanta a cabeça e começa a perceber que esse é um sinal. Esses são sinais, não do fim, são sinais de que a nossa redenção está próxima. Amém? E que o seu coração seja cheio de esperança nesse sentido. Vamos orar? Vamos orar, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, bendizemos o teu santo nome, te adoramos, te glorificamos, pela certeza que temos de que o Senhor é conosco em todo o tempo. Estamos aqui hoje não é por causa do nosso mérito, estamos aqui hoje por causa da tua bondade, da tua graça, porque o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou, nos resgatou, nos deu um nome, um novo nome, nos deu um chamado para sermos semelhantes a ti aonde a gente estiver. Independente das circunstâncias, independente das épocas, das eras, independente, Pai, dos séculos. Tantas coisas já aconteceram ao longo da história, tantas coisas já ocorreram. E o teu povo permanece, porque o Senhor permanece com o teu povo, Senhor. A tua palavra permanece. Então eu quero nessa manhã orar, Pai, por mim, pelos meus irmãos, para que a gente possa ser cheios dessa convicção nessa manhã. Cheios dessa certeza de quem nós somos em Ti, por aquilo que o Senhor fez por nós. E cheios de convicção de que podemos ser instrumentos do Senhor em meio a tudo isso. E que sejamos fortalecidos na nossa fé e capacitados a enfrentarmos o que for preciso, para que possamos nos manter firmes no Senhor até o último dia, Senhor. Em nome de Jesus. Para que ao chegarmos no último dia, o Senhor possa dizer para nós, servo bom e fiel. Queremos ouvir a Tua voz dizendo isso para nós, Senhor. Mas para isso precisamos estar em Ti, vivendo intensamente na Tua presença. E que assim seja com cada um de nós. Nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.